Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Gênesis 13, capítulo 13, versículos 2 a 11, depois 14 a 17. 13, 2, 11, 14, depois 17, os versículos. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Versículos 14 a 17. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Glória a Deus. Quem diz amém? Amém. Nós estamos, irmãos, lendo fatos da história de Abrão até então. Abrão, em toda a Bíblia, é chamado de o pai da fé. Isto de forma recorrente. Os irmãos viram que lá quando Estevão, no capítulo 7, versículo 2 a 5, quando ele estava para ser julgado, ele faz uma introdução no seu discurso falando sobre Abraão, que foi chamado de Ur dos Caldeus, creu na promessa de Deus e assim partiu para uma terra que não tinha tomado posse nem sequer um palmo de terra. Mas ele crer no Senhor. Ele está falando para os anciãos de Israel, para os príncipes, para as pessoas que estão ali cercados, os fariseus, os saduceus. Se fosse hoje, Abraão está falando para crentes, ou Estevão, ele está falando de promessas que foram feitas lá atrás, e que durante muitos anos as promessas são visíveis e reais, que Israel tem trilhado
na promessa de Deus, como nós estamos trilhando. As pessoas que não nasceram em um lar evangélico, como eu não nasci, as pessoas deram crédito, segundo o profeta Isaías, à pregação que foi feita. E a pregação que foi feita, a princípio, foi para que nós tivéssemos uma esperança de um dia estarmos com Cristo para sempre. Foi a promessa que nos foi feita. Ninguém nos prometeu bens materiais aqui desta terra, a despeito de que as bênçãos materiais são agregadas a uma promessa divina. Deus não só abençoa espiritualmente, mas Deus abençoa materialmente. E muitas pessoas que aqui estão são prova cabal disso tudo. Pessoas que nasceram num lar paupérrimo, que não tinha nenhuma expectativa de ascendência, seja ela qualquer em direção, mas que de uma forma miraculosa, Deus começou a trabalhar, a proporcionar espaço, meios, oportunidades, e pessoas que talvez, diante de uma racionalidade, não tivessem o privilégio de estar hoje aonde estão. Aí você pode ser antagônico a alguém que nos ouve e dizer, não, é fruto do meu trabalho, é fruto das minhas aspirações, é fruto do meu intelectivo, eu sei, mas tem muita gente que talvez seja mais intelectual do que você, que teve mais oportunidade que você, e não está onde você está. E você está aí, Deus lhe proporcionou, alargou as fronteiras, você não tinha casa, Deus lhe deu saúde e graça, você construiu sua casa, criou seus filhos hoje puderam entrar numa universidade, você pode sentar à mesa e gozar dos benefícios que Deus te fez. Você não tenha uma empáfia de bater no peito e dizer que é fruto daquilo que você faz. Muita gente já estudou, fez concurso, não passou, e você está aí glorificando a Deus. Deus lhe proporcionou isso aí, e você vive uma vida regalada, e o nome do Senhor Deus é glorificado. Glórias a Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 16 ao 22, Paulo vai falar a mesma esperança, vai falar sobre Abraão, o pai da fé, um homem que foi chamado em uma terra idólatra, aonde Abraão vivia, era uma terra idólatra, que adorava outros deuses falsos, feito por mãos humanas, obra de escultura que as pessoas colocavam no nicho, e esses deuses não falavam, não se moviam, não se comunicavam, não interagiam com nada. Eles, para proporcionarem uma harmonia maior entre o Deus de madeira, o Deus de barro, o Deus de pedra, criaram sistemas culticos, como nós falamos aqui. E eles criaram homens que serviram de mediadores, feiticeiros, xamãs, adivinhadores, prognosticadores, foram criando. Por quê? Porque o Deus de madeira não fala, então coloca um homem para ver se pelo menos interage com a gente. Criaram formas de culto, que eu já falei também aqui na rabidomancia, que era a crença de que uma varazinha que tinha o poder mágico, com palavras mágicas, fazia com que acontecesse algo sobrenatural. E não acontecia nada. Por quê? Porque escamoteavam, iludiam o povo, ludibriavam a fé do povo. É nesse ambiente que Abraão está. Ele cria, ele tem terafins, ele adorava o sol, a lua, as estrelas, adorava os cometas, adorava a noite e o dia. Era esse o ambiente. Mas foi justamente neste ambiente que o Deus Todo-Poderoso, que não é como uma estátua, que não fala, que não se movimenta, que não ouve e que não vê. O Deus que se revela para Abraão é o Deus que criou a terra, o sol, a lua, o cosmo, criou as estrelas, as aves, criou tudo. Os outros deuses são deuses de pau e de madeira, mas ele não, ele se comunica, ele não precisa de nada para se comunicar. Ele fala na natureza, fala no homem, ele fala nas forças cósmicas. Ele é Deus, ele manda, ele pode, ele faz. Por isso que este Deus que chamou Abraão é o Deus que lhe faz promessas, e promessas firmes. Glórias a Jesus.
O escritor aos Hebreus vai falar a mesma coisa, que Abraão, ouvindo a promessa, saiu para uma terra que ele não ainda sabia onde era. Então, por isso que Abraão é o pai da fé. E nós falamos aqui que fé, em uma versão mais clara, mais explicativa, que a Bíblia de Jerusalém traz, uma versão mais antiga, que eu amo esta versão, porque ela traz o verdadeiro significado daquilo que é fé. E ela sempre diz, a fé é uma posse antecipada do que se espera. Um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Você não pode mostrar aquilo que você não vê. Você não pode dizer, eu tenho um carro sem ter. Não pode. Por quê? Porque as pessoas vão querer a prova cabal do carro. Você não pode dizer, ter uma casa sem ter casa. Por quê? Porque as pessoas querem ver onde você mora, aonde você reside. Você não pode dizer que tem um diploma, porque as pessoas querem ver seu diploma. Principalmente quando faz uma prova de título, alguém pede o seu diploma, não pode. Mas a fé é diferente. A fé é uma coisa transcendental e real. É aquilo que você não vê, mas aquilo que você não vê é a prova cabal das realidades que ainda você não vê. Mas pela fé, você contempla, você sabe que está lá, não é visível, não é palpável, mas você sabe que Deus já preparou, que Deus gerou. É como uma criança que está no ventre de uma mulher, quando há um relacionamento conjugal, e ela vai para o médico, e o médico diz, está grávida. Ela não tem barriga crescida, ela está então, não sente nada, mas ela diz para todo mundo, estou grávida. Os meses se passam, a barriga vai crescendo, 9 meses, a criança nasce, chora, e você mostra a criança para todo mundo. É a coisa da fé também. Ninguém está vendo, não tem nada aparente, mas você sabe que tem algo gerando ali, que a qualquer momento vai aparecer, alguém vai ver, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glórias a Jesus. Então Abraão, ele é o pai da fé. Quantos têm fé aqui? Levanta a mão. Que igreja de fé, graças a Deus. Nós vamos passar hoje, irmãos, na escola da fé de Abraão. Vamos ver que nessa escola, Abraão aprendeu muitas coisas. A escola da fé de Abraão. Abraão, ele vai ser provado como Jó foi provado, irmãos. Jó capítulo 23, versículo 10, diz assim: porém ele sabe o meu caminho. É Jó falando com Deus. Provando-me ele, o Senhor, sairei como o ouro. Deixa eu repetir outra vez. Porém ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro. Aleluia. O que é que as pessoas, o ourives faz com ouro cru, o ouro natural, quando ele extrai da terra? Todo mundo conhece isso. Ele pega o pedaço de ouro e bota numa fornalha ou num cadinho para purificar o ouro. Porque o ouro tem impurezas, tem escória. E o ouro, quando ainda não está purificado, não tem tanto valor. E o ourives sabe que ele tem que tirar as escórias. Aí ele pega o ouro, coloca na fornalha, coloca no cadinho para que ele possa ferver. E quanto mais ele ferve, as escórias vão saindo. Jó está dizendo, Deus pegou a minha vida, colocou numa fornalha para que a minha vida fosse fervida, para que as escórias comecem a sair, para que Deus tire ela da minha vida. Somos nós, irmãos. Nós, quando começamos a fé, tínhamos muitas escórias, da dúvida, da inconstância, da fragilidade. O que é que Deus faz?
prepara circunstâncias e nos coloca na fornalha da vida. Aí a fornalha vai aquecendo e as escórias vão subindo e Deus vai limpando. E a gente pensa que está bom. Deus, não, vamos colocar um pouco mais na fornalha. Deus coloca novamente. Aí sai mais escória. Quando o ouro está todo purificado, irmãos, ele fica tão transparente em cima e brilhoso, que o ourives pode contemplar a sua face. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, quanto mais a fornalha da vida nos aquece, mais Deus nos purifica, mais Deus nos consagra, mais Deus nos santifica. Todo aperto, toda situação contrária é para que nós possamos ser purificados. Por isso que Jó disse, porém ele sabe o meu caminho. Este caminho aqui, Deus sabe todas as minhas reentrâncias, provando-me ele. Ou seja, quanto mais ele me aquece, sairei como ouro. Glória a Jesus. Então vamos mostrar nesta noite 3 estágios da escola da fé de Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Deus vai trabalhar nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Aleluia. Porque, irmãos, as nossas emoções são transitórias. Ela sofre oscilações. Nós temos várias emoções. Por exemplo, estar alegre e estar triste são emoções. Quando nós recebemos alguma coisa boa, seja material ou uma notícia alvissareira, a gente fica feliz, como é bom. A gente, quando recebe uma notícia de família, por exemplo, um filho fez o vestibular, passou em medicina. A família, irmão, só falta fazer uma festa de 15 dias, coisa boa. Fez um concurso com salário muito bom, 2 vagas. A pessoa faz, passa em primeiro lugar, alegre. Coisa boa, por quê? É uma perspectiva para o futuro. Ela pode se programar, ela pode rever a sua vida. São coisas boas. Mas temos emoções tristes também. Uma perda de uma pessoa querida. É uma tristeza, uma lacuna irreparável da lembrança dos momentos que a pessoa passa com o outro. Então, são coisas tristes. Deus vai trabalhar nas emoções. Deus vai querer saber se eu estou disposto a crer na promessa que Ele tem na nossa vida. Se Ele lhe chamar, você vai. Se Ele lhe enviar, você vai. Se Ele quiser que você faça alguma coisa, você faz. Então, Deus sabe que Abraão, ele tem emoções, tem sentimentos, ele está enraizado com os pais, com a família, aonde ele nasceu. Foi o caso dos irmãos que moravam no Pinheiro, que nasceram, que cresceram, passaram a infância, que conheceram as suas famílias ali, constituíram família, de repente tem que sair urgente, porque uma falha geológica, pelo um trabalho feito pela empresa, acarretou em que o solo ficasse defeituoso e as pessoas saem. Eu vi pessoas dando entrevista, cresci aqui, constituí família aqui, os meus amigos. Teve pessoa que ficou doente, ficou depressiva, porque são sentimentos e emoções. Aí Deus vai trabalhar nos sentimentos, nas emoções dele, porque é difícil. Deus sabe que, humanamente, para Abraão, é difícil deixar tudo, mas Deus vai prová-lo. É a escola da fé dele. Aí Deus diz para ele: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra,
da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Glórias a Jesus. Conversei com o pastor Ricardo semana passada. Deixou o torrão pátrio aqui no Brasil, aonde cresceu, comprou a casa, lutou, ele e a irmã Arlete, constituiu família, tiveram filhos, investiu na educação, os meninos crescem, se formam. Então está todo mundo arraigado, está todo mundo ali. Aí Deus disse, olha, sai-te da tua terra, Brasil, da tua parentela, deixa a família lá em Viçosa, deixa a família aqui em Alagoas, aqui em Maceió. Você vai para uma terra que você não sabe como é que é. Vai para lá e isso mexe, irmão. Só quem tem chamada, só quem acredita e sabe que Deus é maior do que todas as coisas. Por quê? Porque nem todo mundo vai. Tem que comprar mala, tem que vender em casa, tem que vender móveis, vender tudo para quê? Para arriscar, não. Para acreditar na promessa de Deus. É a escola de Abraão. Quando nós falamos de Abraão, a gente chega, se empolga, sai da tua terra, parece uma coisa muito romântica, mas foi duro para ele, mas ele acredita. É Paulo que diz aos Romanos, sabendo que aquele que prometeu isto é maior do que a própria promessa, e ele concentrado, estimado na promessa, acreditando que aquele que é maior é fiel para cumprir, ele foi. Glórias a Jesus. Emoções e sentimentos. As pessoas são presas às circunstâncias da vida. Como é que uma pessoa deixa o emprego, deixa a sua terra e vai fazer uma missão de Deus? Quando nós lemos a história do grande missionário David Livingstone, um homem que fez um trabalho extraordinário em missões, que deixou a sua pátria, deixou toda a família para investir na promessa de Deus. Perguntaram um dia a ele, o senhor quer recuar desta obra? Ele disse não. E perguntaram para ele outra vez, e o senhor está disposto a ir até onde? E ele disse enfaticamente, desde que seja para frente, para qualquer lugar que Deus me mande. Quem tem promessa de Deus nunca recua, sempre avança, irmãos. Quem tem promessa de Deus acredita no porvir. Quem acredita na promessa de Deus não tem medo das tempestades da vida. Quem acredita na promessa de Deus não tem medo de pandemia. Quem acredita nas promessas de Deus não tem medo de enfermidade. Acredita, a nossa luta é sempre para frente. Nós não podemos recuar. Jesus disse, quem pega no arado não pode mais olhar para trás. Depois que acredita no céu, depois que faz a confissão diante de Cristo, o passado fica para trás, as coisas velhas ficam e tudo agora se fez novo. Abraão crê, deixa os sentimentos, e Deus é aquele que trabalha nos sentimentos e nas emoções de nossa vida. Glórias a Jesus. Ele saiu acreditando na promessa de Deus. A gente não pode recuar mais, irmãos. Como ele sai, deixou a sua terra. Abraão, irmão, não era um coitadinho. Ele tinha posses aonde ele estava. A tradição judaica diz que a família dele fazia imagens de escultura. O pai dele era um empresário que fazia e vendia para as pessoas. E as pessoas compravam. A terra da Mesopotâmia, aonde Abraão está, é uma terra que tinha muita prata. Não tinha muito ouro, mas tinha prata. E ele sai de Ur dos caldeus com posses. Ele não sai a ver navios, ele tem alguma coisa, ele junta tudo que tem e ele sai. Mas não confia naquilo que tem, confia em Deus. É Deus que é o provedor,
de Abraão. E quando ele sai de Ur, ele leva Ló. Ló é seu sobrinho, filho de Arã. Arã morreu. E ele, como um tio, geralmente quando um dos irmãos morre, é natural que um dos tios tome aquele menino como filho. Eu tenho um sobrinho que perdeu o pai e ele me chamava de pai também, até hoje, dá a benção, pai, aquela coisa toda. É consideração. Ele leva ele com ele. E eles vão. Algumas pessoas reclamam, mas Abraão levou Ló, por que levou? Sim, porque levou, porque é um laço estreito, irmãos. Ele está solícito à vida do rapaz. Quando Deus tem uma promessa na sua vida, a sua família também recebe da parte da promessa. Porque Deus é rico, Deus é longânimo. Tem muita família sua que está sendo abençoada, porque a bênção de Deus está na sua vida. E a bênção de Deus, ela alcança os teus filhos, a tua família. Deus não é um Deus que seja mesquinho. Deus é grande, a promessa dele é uma promessa extensa. Ele sai abençoando quem está do seu lado. E Ló é sobrinho dele. Sai com ele. Quando eles chegaram em Siquém, a segunda instância da escola de Abrão, a escola das circunstâncias, irmãos. Deus nos prova nas circunstâncias também. Deus quer saber se você é fiel no pouco e no muito. Tem gente que quando está abençoado é bom demais. E ri, e canta, fica feliz, vai no shopping. E é pecado? Não, vá. Vai na pizzaria. Aí uma viagem, compromisso. Aí de repente não posso mais ir ao culto porque montei uma empresa e meu tempo agora é para a empresa. Meu trabalho, meus afazeres, circunstâncias da vida. Mas quando chega um momento ruim, aí que é problema agora. Deus vai provar na promessa que Ele é Deus também nas circunstâncias que não são favoráveis. Que Deus tremendo é esse, irmãos? Por quê? Para você aprender, você ser pedagogizado e saber que Ele está acima de qualquer circunstância. Quando Ele promete, Ele não quer saber se tem inflação, deflação, se tem momento difícil. Quando Ele promete, está prometido, Ele cumpre porque Ele é Deus. Se não tem oportunidade, Ele cria. Se não tem dinheiro, Ele manda. Se não tem oportunidade, Ele fornece. Mas o nome dEle é glorificado, glórias a Jesus. Aí Deus agora mandou uma fome. E fome, irmãos, segundo os especialistas, é a pior coisa que tem. Fome é uma doença terrível. Você querer comer, procurar e não ter nada. Aí Deus disse, eu vou mandar uma fome na terra e vou provar a Abraão. Aí ele mandou, Gênesis capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar, porquanto a fome era grande na terra. Ele desceu ao Egito. Houve algumas coisas que mexeram nas emoções de Abrão, mas a Bíblia diz que mesmo no Egito Deus abençoou Abrão, deu gado, deu vestimenta e deu ouro.
O ouro, irmãos, quando as pessoas fizeram as pesquisas arqueológicas e fizeram as escavações, descobriram cartas em tumba de Faraó. E também na Mesopotâmia, na cidade de Nuzi, cartas de homens da Filistia pedindo ouro para o Egito. Por isso que as tumbas dos grandes faraós eram todas adornadas com ouro. Seus túmulos, imagens de ouro, porque tinha muito ouro. O que é que Deus faz? Deus enche Abrão de ouro também. O registro diz, e era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E a palavra rico aqui, no étimo da palavra, é alguém pesado, carregado. Ou seja, quando ele saiu do Egito, saiu carregado com gados, com prata e com ouro. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Toda a riqueza que nós temos, irmãos, é proveniente de quem? De Deus. O trabalho é seu, mas o benefício é de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 18, diz assim: riquezas e honra estão comigo, é Deus falando, assim como os bens duráveis e a justiça. Irmãos, você só tem porque Deus providenciou primeiro. Ele disse ao profeta, abra as despensas todas. E ele disse, não tem nada, porque faltava tudo. Só tinha poeira. Aí Deus brada e diz, eu sou o dono do ouro e da prata. Você só tem alguma coisa por causa de Deus. Aí as pessoas são antagônicas. Diz, não, pastor, eu tenho porque eu fiz por onde. Tudo bem, não tem problema, vamos lá. Lucas capítulo 12, versículo 16 e diante. Jesus contando a parábola do homem avarento. O homem riquíssimo, celeiros, plantações, trabalhadores, trigo, cevada, tudo ele tinha. E a Bíblia diz que além de ter, foi multiplicado sua riqueza. O que é que ele diz? Eu vou pegar esses celeiros que são um pouco pequenos, eu vou fazer celeiros maiores e vou botar tudo que eu tenho produzido ali. Vou olhar para a minha alma e dizer, alma, descansa, folga, come, bebe, porque o que eu tenho, dá para muito tempo, meu seguro já está garantido. Aí Deus brada do céu, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Não adianta bater no peito e dizer, eu estou garantido, já estudei, já fiz, o meu futuro está garantido. Se eu estiver doente, tenho dinheiro para ir para o médico. Se eu quiser comprar um carro, compro. Isso você pode fazer, pode, mas não se ufane nisso aí, porque Deus ainda continua bradando. Tudo que você tem é Ele que manda. Ele é o dono da terra, da semente, do ouro, da prata. Ele é o dono da saúde, é o dono da justiça, dos bens duráveis e da justiça. Glórias a Jesus. É Ele. Então Abraão, ele sai riquíssimo do Egito. E Ló saiu muito rico também. Dois homens ricos. A terra que eles voltam, a terra onde eles estão, nas montanhas, florestas, não tem pasto. No vale, pouco pasto. Muito gado, e muito que fala aí, é muito, irmãos. Como é bonito você viajar e ver aquelas fazendonas com gado Nelore. Parece pedra de longe, tudo branquinho, bonitinho. Que coisa bonita, irmão. Gado, a pastagem, agora choveu bastante, está tudo verde, muito gado comendo. Que coisa bonita. Abraão tinha muito gado. Eu acredito que até melhor do que o gado Nelore. Está tudo lá.
O problema é que foram abençoados demais e a terra ficou pequena. Problemas agora, contenda. Esse pedaço é meu, esse também é meu. Não, isso aqui é de Abraão, isso aqui é de Ló. Isso aqui é Abraão, isso aqui é de Ló. Contenda. A contenda foi bater na boca de Abraão e na boca de Ló. Abraão, irmãos, é o dono da promessa. Ló é somente acompanhante. O acompanhante é abençoado, mas a promessa está na sua vida. Glórias a Jesus. A promessa foi feita para você. E Deus vai honrar a promessa na sua vida. O seu filho pode ser abençoado, os seus netos, mas a promessa é sua. Se é sua, se tranquilize. Ló pode ter o maior rebanho do mundo e pode haver contenda. E houve contenda. E aí, como é que fica? Aí Abraão disse, não tem problema. Escolha aonde você quer ir. Porque nós vamos se apartar, não pode haver contenda, então escolhe. O que Ló faz? Escolheu as campinas do Neguebe, aonde tinha uma terra fértil, uma terra frondosa, uma terra com bom pasto. Irmãos, quem não é dono da promessa só vê o aparente, mas quem é dono da promessa vê muito além do que o aparente. Glória a Deus. Quem é dono da promessa não vê o visível, vê o invisível. Ele diz, escolha. Ele escolheu e foi embora. Quando ele vai embora, Deus disse, agora, Abraão, sou eu e você. Eu não vou falar com Ló, porque Ló foi abençoado, fui eu que dei. Agora com você, o negócio é mais estreito. Eu vou dizer o que eu vou fazer com você. Eu quero que você olhe com seus olhos, contemple, olhe para frente, para o sul, olhe para trás, para o norte, olhe para o oriente e olhe para o ocidente. Está olhando? Veja, até onde a sua vista estava lá no encontro do horizonte. É aí, Abraão, toda esta terra é sua. Ló está numa terra que é sua. Deixa ele para lá, deixa ele ir, vai embora. Vá, leve seu gado, dê alimento ao seu gado. Agora eu sou o dono de toda a terra. Eu vou dar para você toda a terra. Não se preocupe, deixe Ló embora, porque eu sou o dono da sua promessa. Glórias a Jesus. Por isso que confia em Deus não se apressa. Quem confia em Deus se tranquiliza. Glórias a Jesus. Então Deus trabalha nas emoções e sentimentos. Deus trabalha nas circunstâncias. E Deus vai trabalhar agora nas relações pessoais. E as relações pessoais é o pior grau na escola da fé. Porque mexe com pessoas, mexe com proximidade, mexe com tudo. Eu creio que Abraão, ele está triste porque ele queria estar junto do seu sobrinho. Isso acontece com as famílias, irmãos. O desejo da família é que todos estejam juntos. No passado, o que é que os pais faziam? Compravam um terreno um pouco maior e tinha a casa do patriarca e da matriarca no centro. E o pai começava a construir as casas. Surgiram as vilas assim. Ia construindo as casas do filho. O filho casa, neto, bisneto. Aí vai vindo. Aí um sobrinho precisava, bora aqui também. Alguém precisa. Então, era a família. A família começou a se esfacelar. A família começou a perder o brio. Antigamente as pessoas, o que era a família? A família tinha uma centralidade, uma mesa diretora. Qual era? Era a mesa de comer. Onde a mãe preparava o alimento, estava em casa com os filhos, o pai chegava do trabalho, sentava-se na mesa e aí discutia-se o que passou o dia todo. Joãozinho fez o quê? Marinha fez o quê? Aí Isabel fez o que aqui? E o Marquinho está fazendo o quê? Aí a mãe começava a dizer, olha, Joãozinho foi desobediente, foi tarde para a escola, ao pai, depois do almoço, a gente acerta as contas, viu? Aí a Marinha hoje fez uma coisa tremenda, ela arrumou a casa, cuidou de tudo, lavou os pratos, olha, bênção para ela. O pai até colocava a porção do prato maior para beneficiar a Marinha. Então, era o centro da casa.
Ló cresceu com Abraão, está com ele, há um relacionamento estreito, mas tem coisas em nossas vidas que é melhor estar distante do que estar junto. Por quê? Porque Ló não é dono da promessa, ele não enxerga o impossível, ele não enxerga o que está além. Então você não pode andar com pessoas que não comunguem com você, vai macular a tua fé, vai prejudicar a tua promessa. Você crê, o outro não crê, você diz, o outro desdiz, vai prejudicar. Então é melhor que vá para a direita e vá para a esquerda e siga. Deus disse a Abraão, a promessa continua. Ló saiu, mas você olha para o norte, para o sul, para o leste e oeste, e eu vou confirmar aquilo que eu falei na tua vida. Glórias a Jesus. Oh, que Deus grande e maravilhoso. Contenda. Discussão entre eles. Irmãos, quem espera em Deus não precisa contender com ninguém. Você não precisa provar que Deus tem promessa na tua vida. Oh, que crença é essa? Eu tenho que provar? Não, irmãos. Você precisa crer e não provar. As pessoas podem dizer o que for na sua vida, que não vinga, que não vai, que não acontece. Mas Deus faz, porque Deus é grande. Deus cria circunstâncias, manda dificuldade para tirar as impurezas da sua vida, a empáfia sua, o orgulho de pensar que você pode fazer. Aí Deus vai abatendo, Deus vai lhe domando, você vai ficando mansinho. Para quê? Para que você possa caminhar, trilhar na promessa de Deus. A promessa de Deus é difícil, não é fácil. Deus não brinca de promessa, Deus faz promessa. Deus não brinca de cumprir, Deus cumpre. Deus é fidelíssimo. Agora mantenha-se no padrão, deixe as coisas distanciarem. Quem tem que escolher é Ló, não é você. Por quê? Porque já havia um decreto, a terra era dele, a descendência de Abraão, a terra é de Abraão, as gerações são de Abraão, a promessa é de Abraão. Então não se perturbe se é seu, é Deus que atesta. Deus deu a promessa, carimbou, registrou e disse: Abraão é sua, ninguém pode tirar a promessa da tua vida. Glórias a Jesus. Então, sentimentos e emoções, circunstâncias e relações pessoais. Não ande com alguém que contenda com você. Ó, Ló vai contender com Abraão. Abraão é o dono da promessa. Quem é dono, irmãos. Quem é dono tem a chave. Quem é dono tem o registro do imóvel. Ninguém pode tirar. Por quê? Porque foi registrado. A mesma coisa é Deus. Quando Deus promete, registra, dá posse. Então não, você vai brigar com alguém pelo documento da sua casa? Não, irmão. Pode chegar alguém e dizer que a casa é sua, tem documento, tem posse, tem registro. A lei está do seu lado, a justiça está do seu lado. Então tranquilize, se você tem promessa de Deus, deixa Ló embora. Deixa Ló escolher o que ele quiser. A terra que Ló escolhe é de Abraão. O gado que Ló tem é por causa de Abraão. Ele só é rico por causa de Abraão. Tem pessoas da sua casa que só passou no concurso por causa de você. Deus honrou, Deus velou. Tem promessa? Tem. Então é extenso, é norte, é sul, é leste, oeste, e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Jesus. E para terminarmos, vamos reler o que nós lemos a princípio. Provérbios 8 e 18. Riquezas e honra estão comigo. Deus falando. Assim como os bens duráveis e a justiça. Justiça é a virtude que dá a cada um
o que lhe é de direito. Se você tem direito, Deus vai te dar honra, riqueza e bens duráveis, aleluia, propriedade, registro, carimbo de Deus para a nossa vida. Deus vai criar algo novo na vida de Abraão. Abraão já tem alguma coisa, mas Deus está dizendo: é pouco, Abraão. Eu vou te dar gado, eu vou te dar prata, eu vou te dar ouro, eu vou te dar um nome, eu vou te dar uma história, eu vou te dar justiça, riqueza e honra e bem duráveis, porque eu sou o Deus da promessa. A promessa é completa, a promessa é grande, porque Deus tem coisas grandes na vida de Abraão. Glórias a Jesus. Levante-se louvando o nome do Senhor.